Jesus fala em João 14 que o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então isso, o Espírito Santo de Deus, o mundo não pode ver, não pode receber, porque não conhece. É o Espírito que testifica no nosso espírito que Deus ressuscitou Jesus e meus mortos, para nos mostrar que Deus é poderoso para trazer de volta os que já morreram. E nós, disse Paulo, ressuscitaremos também com Ele, e para sempre reinaremos com Cristo. A nossa esperança está em Jesus Cristo, da ressurreição dos mortos, da ressurreição para a vida eterna. Bem-aventurado, diz em Apocalipse, aqueles que participarão da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Bem-aventurados os que ouvem as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-aventurados aqueles que temem ao mandamento de Deus e andam em sujeição à sua palavra, ao seu decreto, aos seus estatutos. Jesus falou 9 bem-aventuranças de um homem quando está diante de Deus. E ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e faz dele a sua confiança. Bem-aventurado é o homem que procura andar em observância, em ordenança de Deus, que procura andar na obediência dessa santa palavra. A riqueza do homem não constitui-se em muitas riquezas que ele possui, mas em ter o seu bom nome escrito no livro da vida. A riqueza de todo homem que vive aqui na terra não é ele ter que possuir coisas boas, coisas materialistas, coisas inúteis e vãs, perecíveis, mas a riqueza do homem está em ter paz com Deus, em ter o seu nome escrito no livro da vida. Eu sou a videira, Jesus falou, e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim dá fruto, ali atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Toda árvore que está em Cristo Jesus, toda vara que está nele, ele tira, limpa, para que dê mais frutos. Só que nós estamos vivendo um tempo final, aos últimos dias aqui na terra. Jesus falou que essa geração não passa sem que todas essas coisas se cumpram. Tudo isso vai se cumprir. A palavra de Deus vai ter que se cumprir. O homem aceitando ou não, o homem querendo receber ou não, a palavra de Deus vai cumprir-se. Seja o homem querendo que ela cumpra, ou seja que ele não querendo que ela cumpra, mas esta palavra não voltará vazia. Ela vai fazer o que apraz a Deus querer fazer, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e da médula, e ela é apta para discernir as intenções do pensamento do coração do homem. Esta palavra, ela sabe o que você pensa. Esta palavra, ela conhece o que você faz, porque por esta mesma palavra o homem será julgado. Jesus fala em João 12: eu não vim ao mundo para julgar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Mas se alguém ouvir as minhas palavras e não praticar, eu não julgo, mas já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado é suave de julgar no último dia, porque recebi mandamento de meu Pai
sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Este é o mandamento de Deus sobre a sua igreja, para pregar as boas novas de salvação. E o homem só recebe as boas novas de salvação depois que se arrepender dos seus pecados, porque o pecado causa separação entre o homem e Deus, coloca uma barreira espiritual, qual o homem não consegue ouvir a voz de Deus, e não consegue discernir o que Deus quer que ele faça, e não consegue entender o propósito de Deus em relação à salvação que o homem atribuirá e receberá de Deus. Mas nós estamos vivendo aquilo que Jesus falou em Mateus 24, os sinais dos fins dos tempos, aonde o pecado aumentaria e o amor se esfriaria, pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora, irmão contra irmão. É os dias do cumprimento desta lei santa de Deus, boa, perfeita e agradável. O homem aceita ou não aceita? Ele vê um noticiário que passa no telejornal e ele fica abismado, fica todo aterrorizado. Mas Jesus Cristo já nos havia alertado sobre as coisas que anteciparia a sua vida, que aconteceria nos dias de hoje, para que quando houvesse essas tais notícias, nós não ficássemos pasmados, assombrados, porque ele já nos disse antes que acontecesse rumores de guerras, nação contra nação, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus falou assim: acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, se dizendo seu Cristo. Muitos virão em meu nome, e eles ensinarão doutrinas que são preceitos de homens, são doutrinas diabólicas. Expressamente diz o Espírito Santo que nos últimos dias muitos iriam apostatar da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e à doutrina de demônios. É isso que diz a Bíblia Sagrada. Então nós devemos se acautelar para que ninguém nos engane, porque Jesus falou: este é o mandamento que vos dou, que amei-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu vi um dia uma mulher, uma mãe de filhos, e ela viu seu filho cruelmente sendo morto por homens além, e ela ficou tão indignada, e ela falou assim na entrevista que falou ao repórter, que ela tem buscado graça diante de Deus, para que ache perdão em seu coração, para que perdoe aqueles homens que praticaram tal assassinato com seu filho. A dor daquela mãe que carrega em seu coração é tão grande que ela está buscando em Deus perdão, buscando amor para perdoar aqueles homens que fizeram tais coisas com seus filhos, com seu filho. E ela falou: é duro você perdoar, mas o Espírito de Deus diz que assim como Deus nos perdoou em seu Filho Jesus, devemos nós também perdoar as nossas ofensas, devemos nós também perdoar os nossos irmãos, perdoar o nosso semelhante, porque se Deus perdoou-nos quando Ele deu seu único Filho Jesus, para que nós também usássemos de misericórdia para com o nosso próximo. Mas como eu li lá em Mateus 5, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sede misericordioso, sede sóbrio e prudente, porque o homem não quer exercer a piedade de Deus, o homem não quer exercer o amor que foi dado por Deus em seu Filho Jesus, não consegue perdoar a esposa, não consegue perdoar o filho, não consegue perdoar o seu próximo, o seu semelhante. Homens terríveis, horrenda coisa tem se feito na terra. E a Bíblia diz em Jeremias 22, versículo 29, ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor, ouve enquanto é tempo, porque depois que você morrer, não vai ter ninguém que vai pregar para você as boas novas de salvação. Depois da morte, não tem purgatório, não existe encarnação,
depois da morte, vem o juízo de Deus. Isso que é a humanidade, isso que os pastores não têm coragem de falar para você, nem tampouco os padres, os papas falam, porque não querem expor as escrituras sagradas e a verdade que nela tem. Mas Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos diante de Jesus. E Jesus falou para Pilatos: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Pilatos quis perguntar a Jesus o que é verdade, ficou sem entender. E Pilatos viu que Jesus era inocente, não tinha feito crime nenhum para que recebesse uma sentença de morte. Pilatos quis soltar Jesus, mas aquela multidão o oprimia. Se você soltar Jesus, você não é amigo do César. Aquela multidão jogou a política toda em cima de Pilatos e mostrou que Pilatos tinha que defender uma determinação dada por César. César era o grande homem da época, era o grande, mas Jesus, ele falou para Pilatos: o meu reino não é deste mundo, porque se meu reino fosse deste mundo, lutaria e combateria por mim os meus servos. É por isso que eu li aqui em Mateus 15: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Se nós fôssemos deste mundo, o mundo nos aplaudiria. É por isso que você vê a gente pregar o Evangelho, não fica ninguém, não chega ninguém para poder ter interesse, demonstrar um interesse real. Mas se estivesse aqui um jogador famoso, um artista famoso, uma celebridade de Hollywood, estava pequeno aqui esta estação, mas estamos aqui em nome de Jesus Cristo. Não recebeis a nós e nem recebe aquele que nos enviou, porque este mundo odeia Jesus, este mundo não quer saber de Jesus, porque Jesus vai falar para eles: vão entrar pela porta estreita, porque eu te digo que muitos procurarão entrar por ela e não poderão. Jesus vai falar para você: abandona a prática do pecado, se arrepende dos seus pecados. Se o mundo conhecesse o dom de Deus, se o mundo conhecesse quem é Jesus, quem foi Jesus e quem Ele é hoje, o mundo nunca teria rejeitado aquele Senhor que se ofereceu a si mesmo em prol de resgate a nossa salvação, a nossa alma, para nos livrar da ira futura do nosso Deus. Por isso que vem diversos profetas. A Bíblia diz pela boca do profeta Jeremias que até de madrugada Deus enviou profetas, mas eles mataram os profetas que foram enviados a eles. Até de madrugada Deus quis alertar do juízo dele, mas o povo não quis saber, desmereceu aqueles que Deus enviou, descredibilizaram aquela palavra que Deus pela boca dos profetas falara. E hoje não é diferente, está da mesma forma como a antiguidade, está do mesmo jeito como o povo anterior, o povo antigo está ouvindo, mas deixa passar pelo outro ouvido. São ouvintes esquecidos, são ouvintes não praticantes desta palavra. Vão à igreja, mas o pastor pregou a verdade e não quis colocar nada em prática. Foi a qualquer outro meio e ouviu uma pregação do Evangelho, mas não quis colocar em prática, porque se sentiu mobilizado pelo erro que ele está vivendo, não aceita mais a correção de Deus. E a Bíblia diz que Deus açoita e corrige ao filho a quem ama. Deus repreende o homem para que o homem conserte a sua vida perante Ele. Deus quer do homem conserto. Deus quer com essa humanidade é conserto, é vida com Ele. Deus não quer te abençoar, Deus não quer te dar casa, Deus não quer te dar bens materiais. O que Ele quer te dar, como sempre foi oferecido em seu Filho Jesus, é a vida eterna. Por isso que João falou: nós ouvimos e testificamos daquilo que nós conhecemos. Se nós estivéssemos aqui falando de outro Jesus, ou de outro Evangelho, seríamos mentirosos, e a verdade do Pai não está em nós.
Mas estamos aqui falando tudo o que está escrito, para que você não seja jogado no lago do fogo, no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Não foi vocês que escolheu a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Foi Deus que nos deu nome. Antes da fundação do mundo, Deus já havia determinado quem será salvo e quem será condenado. Deus sabe aqueles que são projetados para o seu plano de salvação. Deus conhece os que são seus e aqueles que confiam verdadeiramente no seu nome. Por isso que eu não estou preocupado se você vai acreditar nessa mensagem que eu estou pregando. Por isso que eu não estou preocupado se você vai ouvir o que eu estou falando, porque esta palavra, se você não der ouvido, esta mesma palavra vai te julgar no último dia. Porque se você pensa que vai comparecer ante o tribunal de Cristo indesculpável, porque você não soube da verdade, porque você não ouviu ninguém falar acerca da verdade, você está completamente enganado. Você não precisa ler na Bíblia que adulterar é pecado. A sua consciência te diz que você cometeu um ato errante, e a sua consciência vai te julgar e vai te condenar também. Porque o rico lá no inferno, ele estava vivo, a sua consciência vivinho, e ele estava lembrando que na terra tinha 5 irmãos e um pai. A consciência ele levou com ele, não levou roupa, não levou vestimenta, não levou os seus carros, não levou o seu dinheiro e nem o seu palácio que possuía, mas ele levou a sua alma, ele levou a sua consciência, e ele levou a lembrança também. 3 coisas que o homem vai levar dessa vida. As únicas 3 coisas é a consciência de que ouviu a verdade, mas não quis colocar em prática, e isso vai arder grandemente em seu coração, na sua alma, quando estiver lá no inferno perecendo. Será tarde demais. Por isso que hoje é o tempo aceitável do Senhor, em que todos os homens se arrependam e venham completamente ao conhecimento da verdade. Porque Deus anuncia agora em todo canto, em todo lugar, que os homens se arrependam e chega ao conhecimento da verdade. Arrependei-vos, porque é vida tegosa o reino dos céus. O mundo vos aborrecerá. Saber primeiro isto, que antes de aborrecer nós, o mundo já aborreceu Jesus. A Bíblia diz que ele foi aborrecido, foi cuspido, foi castigado, foi insultado, foi menosprezado, foi violado. O mundo não quis saber de Jesus. Pelo contrário, eles não quiseram saber daquela doutrina de Jesus. Ouvia, mas nada de pôr em prática. Então a salvação, ela convém que você confesse. A salvação é de graça, é pela graça que você será salvo. Busque ao Senhor, por amor à salvação, por amor ao nome dEle, porque Jesus falou, o mundo vos aborrecerá, porque primeiro que aborrecer vocês, primeiro me aborreceu. O mundo vos injuriará, mas sabeis antes que injuriou-me a mim primeiro, me injustiçou primeiro. E Paulo falou que Jesus deu bom testemunho da verdade quando estava diante de Pilatos. Até no silêncio de Jesus não se achou pecado. Até no silêncio ele foi fiel, diz a Bíblia Sagrada. Jesus foi perfeito em toda a sua obra. 3 anos e meio, ele colocou uma doutrina tão poderosa que os homens tentaram destruir, tentaram aniquilar o projeto de Deus. Ninguém jamais imaginaria que Deus, em resgate da alma do homem, daria o seu único filho para morrer numa cruz. A cruz é maldição. A cruz que você carrega pendurada no pescoço é maldição. A mensagem da cruz é salvação. Mas os homens estão iludidos com as religiões, estão iludidos com os ensinamentos que são preceitos
de homens, doutrina de homens, não conseguem examinar as Escrituras, não conseguem ter tempo para ler as Escrituras, porque são filhos das trevas. É mais obediente em acordar cedo e fazer os seus afazeres do que ser obediente ao mandato de Deus. Diz a Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 26 e versículo 5 que Abraão ouviu a voz do Senhor e obedeceu. A obediência levará o homem à perfeição diante de Deus. A obediência levará o homem até os céus de glória. Porque sem obediência o homem não pode de maneira alguma agradar a Deus. Sem fé é impossível, e a fé vem com a obediência. A obediência é o modo de fé que você pratica diante de Deus e diante dos homens. Temos que ser o cheiro suave de Cristo, tanto para os que se perdem, como aqueles que se salvam. Nós somos o bom cheiro de Deus em Cristo. Mas aquele que aborrece a vós, aborrecerá também a Deus, que enviou-nos nesta tarde para pregar a salvação. Busque o Senhor, corra para salvar sua alma, porque a sua alma tem um grande valor. A sua alma foi conquistada a preço de sangue. A sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Diz a Bíblia Sagrada que uma alma só vale mais do que o mundo inteiro. Mas o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? O que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder o que é mais precioso, que é a salvação? É isso que Deus quer que o homem faça. É para que ele seja salvo e ele venha ao conhecimento da verdade. Jesus disse: vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é uma só. Não existe duas verdades e não existe meia verdade. Oh, glória a Deus! A verdade é completa, é suficiente, é a glória a Deus! Palavra de Deus. Jesus, ele olhou para todos os discípulos e a multidão que estava em redor a ele, e ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus clamou em alta voz. Ele era o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele é o eu sou, o Deus conosco. Ele é o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o conselheiro, é o Deus forte. Jesus, ele é o onipotente, o onipresente e o onisciente. Ele é, na sua presciência, aquele que conhece todos os mistérios, presente, passado e futuro. Ele conhece tudo em todo tempo, porque ele tem conhecimento de todas as coisas, e todas as coisas existem por causa dele. Por isso que ele veio ao mundo. A luz se manifestou em meio às trevas, mas as trevas não a compreenderam. Deus enviou um homem cujo nome era João, para dar testemunho desta verdade, para dar testemunho deste nome, para anunciar o ano do Senhor Jesus Cristo. Mas o mundo matou João Batista, o mundo crucificou Jesus, e pensaram que acabaram aquilo, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou em meus mortos, porque a morte não pôde conter o propósito de Deus. Ninguém pode calar aqueles que Deus levanta. Tentaram calar o apóstolo Paulo diversas vezes, os próprios judeus, mas ele falou: eu fui enviado para pregar aos gentios, e desde agora parto para eles. Mas o seu sangue, eu estou limpo do vosso sangue, que o vosso sangue seja sobre as suas cabeças. Então nós estamos limpos do sangue de vocês. Vocês ouviram que Cristo Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se arrepende enquanto é tempo. Busca os caminhos do Senhor, porque são vida, são paz, são longânimos. Quem acha esta palavra, acha a vida. Quem acha Deus, acha a própria vida. Que Deus possa ter misericórdia. Se arrepende enquanto é tempo. Eu sou a videira, Jesus falou.
e toda árvore que está fora de mim não pode dar fruto, mas aquela que está em mim dá fruto e muito fruto. Então, ninguém consegue produzir alguma coisa se não for em Cristo Jesus. O homem pode ser o mais bom que estiver aqui na terra, pode ser o mais conhecido entre os homens da terra, mas se não está firmado em Cristo Jesus, que é a rocha eternal, ele não é nada, é apenas mais uma árvore inútil, que está ocupando a terra inutilmente, e prestes está para ser cortada, e será queimada como a palha que é queimada ao fogo. Então busque a sua vida em Cristo Jesus, em agradar a Ele, em ser servo dEle, como diz as Escrituras. Somos servos inúteis, porque nós só fazemos aquilo que Ele manda. Está cheio de pessoas que batem no peito: eu sou pastor, sou missionário, não sabe nem o que é ser missionário, nunca entregou um folheto na rua, nunca evangelizou uma alma, e diz que é missionário, diz que é missionária, não sabe nem diferenciar. Está igual aquela cidade de Nínive, não sabe diferenciar a mão esquerda da mão direita. Houve 120 mil moradores daquela cidade e não sabia sequer o que é diferenciar a mão esquerda da mão direita. Mas Deus tinha um grande propósito naquela cidade, tanto é que salvou todos, desde o animal até o rei, porque Deus conhece os que são seus, e os que são verdadeiramente irão se arrepender. Que Deus tenha misericórdia.